o Igor Natan, desde que nasceu, ele transformou nossas vidas, né? Nossa família. E ele sempre é motivo de orgulho. Meu nome é Celina Gomes, eu sou professora, mãe do estudante de medicina Igor Natan Isidoro Gomes. Olha só, o Igor nasceu no dia 2 de novembro de 2003 e com a chegada dele na nossa vida, né, na minha e na do pai dele, já ocorreram logo transformações. Desde criança, ele sempre foi assim, um menino que eu sempre digo, um exemplo que ele seguia do nosso comportamento. Então, ele tinha sempre boas atitudes, boas ações, era uma criança assim que gostava muito de brincar, de jogar futebol, né? Ele, quando era criança, ele gostava muito do Neymar, ele falava que ia ser jogador de futebol. E ele, assim, sempre também gostou muito de estudar, de escola. Eu, por ser professora, ele sempre estudou nas escolas que eu trabalhava, porque eu trabalhava em escolas particulares e nas escolas particulares os filhos dos professores eles têm bolsa 100% integral, né? Então, onde eu trabalhava, o Igor Natan ia comigo. Ele estudou boa parte da educação dele, do ensino básico, na escola particular em Brasília, no Colégio Leonardo da Vinci, onde eu trabalhei. E depois, assim, a gente teve uma mudança muito grande na nossa vida, porque a gente acabou tendo que se mudar de Brasília para o Mato Grosso, em virtude de um concurso do meu esposo. E nessas trocas, assim, que o Igor foi crescendo e estudando, ele tinha muita responsabilidade. Ele era aquela criança que, assim, quando eu chegava em casa da escola, mãe, eu já fiz a tarefa, mãe, eu já fiz isso, eu agora posso ir brincar. Então, era muito responsável com a questão da escola. E um ponto que eu acho muito interessante é assim, às vezes, nós que somos pais, nós não sabemos todo o conteúdo. Nós temos algumas habilidades em determinadas disciplinas, uma compreensão maior. E para o Igor Natan, na nossa casa, na nossa família, a gente nunca selecionou disciplina. Essa aqui é melhor, essa aqui é mais fácil. A gente tentava falar com ele que precisava conhecer um pouco de todas as disciplinas e gostar, porque todas elas eram importantes na nossa vida. E sempre a gente citava situações com matemática, com questão de leitura. A leitura, ela é fundamental. Então, outra habilidade que o Igor tinha, e isso é importante porque vai de cada escola, né? São os projetos de leitura. Então, ele sempre estava lendo um livro na semana. E aí sempre era assim, era um livro, era outro livro. E ele lia assim tanto, e às vezes eu nem tinha tempo de acompanhar todos aqueles livros literários que ele lia na escola, né? Mas ele sempre me falava de alguns livros, e eu também, né? Citava alguns livros que na época dele ele não lia, mas quando eu fiz o ensino médio, eu tive que ler esses livros. Então era assim, uma troca muito interessante. E essa questão da responsabilidade de focar no estudante, assim, de deixar ele gostar de todas as disciplinas. Não, essa aqui é melhor, essa daqui é mais fácil. A gente nunca fez isso. Tanto que ele teve sempre um bom desempenho em todas as disciplinas, né? A participação da família na formação ali, no crescimento, na educação dos filhos
desde o ensino fundamental, ali desde o do ensino infantil, né? Ensino fundamental, ensino médio é extremamente importante. Nós temos que incentivar e mostrar para eles. Então, aqui em casa, a gente sempre falou para o Igor Natan que ele tinha que ficar entre os 10 da sala. E isso daí fez com que ele tivesse mais interesse. E ele sempre gostou. E devido às escolas também que ele estudou, eram escolas que tinham esses objetivos, tinham esses destaques, né? O Igor Natan, ele sempre recebeu aquela carta de destaque, desde que cursou o primeiro aninho. Lá na educação infantil, era uma escolinha perto da minha casa, Jardim de Infância Nossa Senhora do Carmo. Ele amava aquela escolinha. Naquela escolinha, quando eu chegava, o Igor Natan tinha 2 anos, 3 anos. A diretora da escola, as professoras do Igor Natan, a tia que ficava na portaria falava: esse menino é um menino de ouro, esse menino não tem jeito. Esse menino, ele ganhava os certificados desde criança. A coisa mais linda do mundo. E sempre foi assim. É importante demais os pais acompanharem para ter o resultado. O Igor Natan, quando ele estava no 9º ano, ele despertou o interesse assim de fazer medicina. Quando o Igor ele fez alguns cursinhos já no ensino médio, como eu disse antes, né? Junto ali, paralelo com o ensino médio, alguns cursinhos. E o cursinho online, ele tem que chamar a atenção do estudante. Senão, o estudante vai começar a assistir uma aula, outra, e vai acabar desistindo. Mas o quadro, como que a gente descobriu o quadro? Foi o meu esposo pesquisando na internet cursinho voltado para medicina. E aí ele viu o quadro, mostrou para o Igor Natan, e não sei se tinha aula que dava para assistir antes de assinar o quadro. Mas foi meu esposo que encontrou na internet. E o Igor Natan gostou e viu ali, ele pesquisa tudo, gente. O Igor Natan falou qualquer coisa, ele vai lá, ele pesquisa se de fato tem aprovação, se de fato o cursinho é bom. Ele pesquisou e falou: pode assinar, pai. E o pai dele assinou o quadro. Tanto que depois, muitos estudantes, né, nas escolas, o que você estuda? O que mais que você estuda além daqui? O quadro, né? Tanto que ele já indicou o quadro para outras pessoas, né, que também se interessam assim por medicina, pelas aulas serem motivadoras, serem diferentes, a forma que cada professor ali transmite aqueles conteúdos essenciais, né, de fato, para o estudante conseguir desenvolver. E ele gostou muito, como eu falei antes, né, até eu assisti às aulas de história do quadro. Quando nós decidimos assinar o quadro para ele estudar, estava no período da pandemia, né? Foi aquele ano que estava com aulas online. E isso ajudou mais ainda na questão da otimização do tempo. Então, ele tinha mais tempo e organização para fazer as atividades. Olha, eu vou te falar, o Igor Natan, ele tinha aqui em casa agora que não tem mais espaço para tanta coisa. Ele tinha cadernos assim, ó, e tudo que ele pegava era conta, sabe? Se eu chegasse em casa e colocasse um documento sobre a mesa, e nessa mesa o Igor Natan começasse a assistir aula, contas, depois nesse documento estava todo preenchido com contas, com nomes, com tudo. E ele, eu não sei assim, né, do método do quadro, mas ele utilizava os marca-texto. Cada marca-texto de uma cor, e isso determinava ali um título, um conceito, um cálculo, uma fórmula. Então, assim ele conseguia fazer. Eu creio que, claro, que tem as dificuldades, mas também eu já vi várias vezes ele tirando dúvidas com os monitores do quadro, que às vezes eu entrava assim para ver
uma aula e estava ali uma questão do Igor, ele mandando dúvidas. Então, eu acho que essa questão da monitoria, né, estar à disposição ali do estudante que tenha dúvidas, isso ajuda bastante, porque ele não pode ficar com aquela dúvida, né? Eu falo que os estudantes, eles não podem ter dúvidas no conteúdo, porque um conteúdo vai ajudar o outro. Então, eu não posso ter dúvida nesse, porque eu não vou conseguir caminhar para o próximo. Então, eu tenho que fechar essa dúvida agora, fechar esse raciocínio, fechar essa interpretação.